Você já percebeu como, às vezes, parece que todo seu esforço não é suficiente para sentir-se seguro ou valorizado? A insegurança se infiltra de forma sutil, nos faz aceitar menos do que merecemos, buscar incessantemente validação externa e duvidar do próprio valor. É como estar sempre em um estado de alerta silencioso, tentando equilibrar o medo de perder com a necessidade de ser aceito. Mas, e se houvesse um caminho para quebrar esse ciclo? O estoicismo, mais do que uma filosofia antiga, pode ser um guia prático para recuperar sua dignidade, autossuficiência e liberdade interior. Ele mostra que o silêncio, o autocontrole e o respeito próprio não são sinais de fraqueza, mas de força real. Ao cultivar um diálogo interno mais saudável e construir autoconhecimento, você se torna menos vulnerável às críticas externas e mais centrado em quem realmente é. Este texto é um convite para você olhar para dentro, sem pressa, e perceber que a confiança inabalável não nasce de agradar aos outros, mas de fortalecer seu próprio mundo interior. Ao longo dos tópicos, você vai descobrir, passo a passo, como reprogramar sua mente, dominar o silêncio e transformar a insegurança em um impulso para sua verdadeira liberdade. Está preparado para essa jornada? Não se venda por migalhas. Muitas vezes, a insegurança age de forma sorrateira, fazendo com que você aceite migalhas de atenção, afeto ou reconhecimento. É como se o medo da solidão ou de não ser suficiente falasse mais alto do que o desejo de viver com dignidade. Essa busca incessante por validação externa drena sua energia e mantém você em estado de alerta constante. Um exemplo prático: em vez de esperar por mensagens de alguém que não demonstra interesse real, invista esse tempo em atividades que fortalecem seu autoconhecimento, como a leitura de livros inspiradores. Meditações, de Marco Aurélio, é um ótimo começo. Quando você reconhece que se contentar com pouco não é humildade, mas sim um reflexo da insegurança, algo muda dentro de si. A sensação de dependência emocional começa a dar espaço para o respeito próprio. Uma maneira prática de iniciar essa transformação é fazer pequenas listas do que você considera inegociável em suas relações, valores, atitudes, limites. Esse simples exercício de diálogo interno ajuda a relembrar seu verdadeiro valor, resgatando pouco a pouco a sua autossuficiência. Ao se libertar desse ciclo de aceitar o mínimo, você descobre um novo nível de liberdade. Não é um processo instantâneo, exige autocontrole, paciência e coragem para enfrentar seus próprios medos. Mas, ao praticar isso diariamente, você percebe que sua dignidade não depende do olhar de ninguém. E, curiosamente, quando você para de implorar por migalhas, as pessoas passam a respeitar mais seus limites, abrindo espaço para relações mais saudáveis e verdadeiras. Não confunda amabilidade com fraqueza. A insegurança muitas vezes nos faz acreditar que ser amável significa aceitar tudo sem questionar. É o silêncio que pesa, a sensação de que, para manter a paz, é preciso abrir mão do respeito próprio. Mas a amabilidade verdadeira não é submissão, ela tem limites firmes, nasce do autocontrole e do autoconhecimento. Um bom exercício para perceber isso é observar suas reações. Quando você diz sim, é por convicção ou por medo de desagradar? Esse simples questionamento no seu diálogo interno já mostra muito sobre onde você está cedendo demais. Ser gentil não significa deixar de se posicionar, pelo contrário, requer coragem para colocar limites de forma respeitosa e firme. Pense em pessoas que você admira por sua integridade, talvez um mentor, um professor ou um colega de trabalho, e perceba como eles equilibram firmeza e amabilidade. Essa combinação inspira confiança porque transmite dignidade e autossuficiência. Comece testando em pequenas situações, recusar um convite quando não quer ir, expressar uma opinião mesmo sabendo que alguém pode discordar. Pequenos passos fortalecem sua liberdade interior. Ao compreender essa diferença, você transforma o medo em força. Amabilidade com limites é sinal de respeito próprio, não de fraqueza. E quanto mais você pratica, mais percebe que não precisa se sacrificar para ser querido. É nesse espaço, entre o silêncio consciente e a palavra firme, que nasce a verdadeira liberdade, aquela que permite ser gentil sem perder a própria essência. Seu valor não muda pela opinião alheia. Quando a insegurança se instala, cada crítica ou olhar torto parece um veredito sobre quem você é. Você se pega absorvendo julgamentos como verdades absolutas, construindo sua autoestima sobre uma base frágil. Mas seu valor é inato e não pode ser afetado pela opinião alheia, por mais convincente que ela pareça. Um bom começo é observar seu diálogo interno. Toda vez que ouvir uma crítica,
pergunte a si mesmo se ela é um fato ou apenas a percepção de alguém. Esse simples filtro traz mais autocontrole e liberdade interior. Reconhecer que seu valor é constante é um ato de respeito próprio e autossuficiência. Pense em figuras históricas ou pessoais que admiramos pela firmeza, de filósofos estoicos como Sêneca até pessoas comuns que não se deixam abalar por julgamentos. Eles praticam, diariamente, o silêncio e o autocontrole para não reagirem impulsivamente. Você pode fazer o mesmo começando por registrar suas qualidades e conquistas, mesmo as pequenas, para lembrar que a validação externa não define sua essência. Essa mudança de perspectiva fortalece o autoconhecimento e o seu diálogo interno positivo. Aos poucos, você passa a perceber que não precisa provar nada a ninguém para ser digno. E, curiosamente, quanto menos você se esforça para ser aceito, mais respeito conquista. Essa liberdade, de não se curvar às opiniões, abre espaço para relações mais saudáveis, onde você não é refém da insegurança nem da aprovação alheia. O silêncio também é a resposta. A insegurança costuma provocar uma urgência de responder a tudo, de se explicar o tempo todo para não parecer indiferente ou errado. Essa reação impulsiva gasta energia e, muitas vezes, só alimenta o caos. O silêncio, usado com consciência, pode ser uma poderosa forma de autocontrole. Ele não significa passividade, mas escolha estratégica. Experimente, por exemplo, esperar alguns minutos antes de responder a uma mensagem que te irritou. Essa pausa simples já fortalece seu diálogo interno e evita arrependimentos. Usar o silêncio como ferramenta é um ato de dignidade e respeito próprio. É como construir um escudo que protege sua energia das situações tóxicas. Em vez de tentar se justificar para alguém que não está disposto a ouvir, escolha se afastar e refletir. Essa prática aumenta sua autossuficiência emocional e lhe dá mais liberdade para decidir como agir. Com o tempo, você percebe que não precisa gritar para ser ouvido nem reagir para ser respeitado. O silêncio consciente também alimenta seu autoconhecimento. Quando você se cala de forma intencional, cria espaço para ouvir seus próprios pensamentos sem a interferência externa. É nesse intervalo que surgem insights valiosos e uma sensação de liberdade interior. Aos poucos, você descobre que dominar o silêncio é tão poderoso quanto dominar a palavra, tornando-se menos vulnerável à insegurança e mais centrado em si mesmo. Reprograme seu diálogo interno. Grande parte da sua insegurança nasce daquela voz interna que critica e sabota cada passo. Esse diálogo interno negativo age como um juiz implacável, minando sua dignidade e seu respeito próprio. Mas, assim como um software pode ser atualizado, essa voz também pode ser reprogramada. Comece observando seus pensamentos automáticos. Sempre que surgir uma frase dura contra você mesmo, pare e pergunte: falaria isso para um amigo? Essa prática simples já é um ato de autocontrole e autoconhecimento. Transformar a autocrítica em aliada é um processo gradual, mas libertador. Você pode, por exemplo, escrever diariamente 3 coisas que fez bem, mesmo que pareçam pequenas, e ler em voz alta. Esse hábito cria um novo diálogo interno, baseado em validação positiva. Com o tempo, sua autossuficiência emocional cresce, porque você não depende mais apenas da aprovação externa para se sentir capaz. É como trocar lentes, tudo fica mais nítido e menos ameaçador. Ao tratar-se com compaixão e firmeza, você fortalece sua liberdade interior. Não se trata de ignorar erros, mas de aprender com eles sem se destruir. Essa mudança no modo de falar consigo mesmo não só reduz a insegurança como também amplia seu respeito próprio. E quanto mais você pratica, mais percebe que o verdadeiro poder está em ser seu melhor aliado, não seu maior crítico. O valor não se negocia. A insegurança nos leva a agradar para sermos aceitos, abrindo mão, aos poucos, da nossa essência. É como trocar pequenas parcelas da própria dignidade em busca de validação externa. Esse comportamento, embora pareça inofensivo, se transforma em uma autotraição silenciosa. Um bom exercício para quebrar esse padrão é listar seus valores não negociáveis, atitudes, limites e princípios que definem quem você é. Esse simples passo reforça o autoconhecimento e dá clareza para suas escolhas. Quando você percebe que seu valor é inato e não depende de aprovação, surge uma sensação profunda de liberdade. Colocar limites deixa de ser visto como egoísmo e passa a ser um ato de respeito próprio e autocontrole. Imagine um profissional que se recusa a aceitar condições injustas no trabalho.
ele não só preserva sua dignidade como também inspira os outros. Você pode começar praticando isso em situações cotidianas, como dizer não sem culpa para convites que não quer aceitar. Essa postura fortalece sua autossuficiência e reduz a insegurança. Ao invés de se adaptar ao que os outros esperam, você passa a agir conforme seus próprios princípios. E, curiosamente, quanto mais firme você é em relação ao seu valor, mais respeito conquista. Esse movimento interno prepara o terreno para construir relações mais equilibradas, onde sua liberdade e sua essência não estão à venda. Reconheça quando você está implorando. A insegurança tem um jeito sutil de se expressar. Você não pede, mas implora por atenção, mesmo que disfarçadamente. É aquela mensagem que nunca chega, a justificativa constante para ausências, ou o silêncio que dói quando o outro não retribui. Esse padrão mina sua dignidade e seu respeito próprio porque te coloca sempre no papel de quem precisa ser validado. Um primeiro passo é se observar. Quando você busca contato, é para compartilhar ou para preencher um vazio? Esse simples questionamento já traz autoconhecimento. Perceber esse comportamento não é sinal de fraqueza, mas de autocontrole. É como acender a luz num quarto escuro, você enxerga onde está pisando. Quando se dá conta de que está implorando por afeto, pode mudar a direção e investir essa energia em si mesmo. Exercícios práticos como escrever sobre seus sentimentos ou praticar um hobby prazeroso ajudam a fortalecer a autossuficiência e reduzem a dependência emocional. Com o tempo, essa mudança devolve a você a liberdade interior. O amor não se implora, e a sua paz não pode depender de quem não te valoriza. Ao assumir essa postura, você não só protege sua energia como também abre espaço para relações mais saudáveis. O curioso é que, quando você para de implorar, o respeito e a reciprocidade tendem a aparecer naturalmente, reforçando seu diálogo interno positivo e diminuindo a insegurança. Construa seu mundo interior. A insegurança te deixa vulnerável às oscilações do mundo externo. Quando algo dá errado lá fora, sua paz se abala cá dentro. Por isso, construir um mundo interior forte é essencial. Esse refúgio não nasce por acaso. Ele é fruto de intenção, disciplina e autoconhecimento. Um caminho simples é reservar alguns minutos do dia para introspecção, seja com meditação, leitura ou escrita. Livros como Cartas de um Estoico, de Sêneca, ajudam a nutrir esse diálogo interno. Esse hábito de cultivar um espaço interno sólido aumenta sua autossuficiência emocional. Com o tempo, críticas, imprevistos ou desapontamentos deixam de te desequilibrar com tanta facilidade. É como construir um abrigo seguro. Do lado de fora pode chover, mas dentro acalma. Praticar gratidão diária e observar seus pensamentos sem julgamento também fortalece seu autocontrole e respeito próprio. Pequenos rituais criam raízes profundas de estabilidade. Quando sua paz passa a depender menos do mundo e mais de você, surge uma liberdade genuína. Você se torna menos refém da validação externa e mais senhor de si mesmo. Esse mundo interior se torna fonte de criatividade, força e serenidade. E quanto mais você o constrói, mais percebe que a verdadeira segurança não está em controlar o externo, mas em dominar o seu próprio silêncio e suas reações. Desfrute a solidão como uma arte. A insegurança costuma pintar a solidão como um monstro, um sinal de abandono ou insuficiência. Mas, na verdade, ela pode ser um espaço sagrado de autodescoberta. É na quietude que você consegue ouvir o próprio diálogo interno sem o ruído das expectativas alheias. Em vez de temer esse momento, experimente transformar a solidão em aliada. Passeie sozinho, escreva um diário, explore novos hobbies. Cada instante consigo mesmo fortalece sua dignidade e seu respeito próprio. Quando você aprende a apreciar sua própria companhia, nasce um tipo de liberdade que não depende de mais ninguém. É nesse tempo que você pode nutrir sua criatividade, planejar objetivos e se conhecer melhor. Muitos grandes pensadores, de Marco Aurélio a Clarice Lispector, encontraram na solidão um terreno fértil para autoconhecimento e autocontrole. Comece com pequenos momentos diários. Desligue notificações, sente-se em silêncio e apenas respire. Desfrutar da solidão não significa se isolar do mundo, mas sim cultivar autossuficiência emocional. Quanto mais você se sente inteiro sozinho, menos implora por validação externa. E, paradoxalmente, isso torna suas relações mais leves e saudáveis. Ao dominar essa arte, a insegurança perde força e você descobre que a solidão pode ser, na verdade, um portal para sua maior liberdade. Aprenda a falar consigo mesmo.
A insegurança é alimentada por um diálogo interno crítico e implacável. Essa voz interna te julga a cada passo, questionando suas escolhas e diminuindo seu valor. O primeiro passo para mudar é observar esse diálogo sem se culpar. Pergunte-se: estou sendo justo comigo mesmo ou apenas repetindo padrões de autocrítica? Reconhecer essa voz já é um ato de autocontrole e autoconhecimento. Transformar esse diálogo em algo positivo exige prática diária. Comece tratando-se como trataria um amigo querido. Reconheça suas conquistas, aceite erros e incentive suas ações. Exercícios simples, como escrever afirmações de autocuidado ou registrar pequenas vitórias, ajudam a reforçar a autossuficiência e o respeito próprio. Essa mudança reduz a dependência da validação externa e fortalece sua liberdade interior. Quando você aprende a falar consigo mesmo com compaixão, a insegurança perde espaço. Esse diálogo interno positivo se torna uma ferramenta poderosa para decisões conscientes e autônomas. Quanto mais você pratica, mais percebe que a verdadeira confiança não vem de aplausos alheios, mas do equilíbrio entre autoconsciência e autocuidado, criando uma base sólida de dignidade e liberdade emocional. A autossuficiência é a chave da liberdade. A insegurança nos prende na busca constante por aprovação, tornando-nos reféns das opiniões alheias. A autossuficiência, emocional, financeira ou intelectual, é o alicerce para uma vida verdadeiramente livre. Ela ensina que seu valor não está à venda e que você é o único responsável pelo próprio bem-estar. Um exercício prático é identificar áreas em que você depende excessivamente dos outros e criar estratégias para fortalecer sua autonomia. Desenvolver essa autossuficiência também fortalece seu diálogo interno e seu autocontrole. Ao se sentir capaz de lidar consigo mesmo, você reduz a ansiedade e a necessidade de validação externa. Atividades como aprender algo novo, gerir melhor seu tempo ou cuidar de sua saúde física e mental aumentam a confiança e a liberdade interior. Quanto mais completo você se sente em si mesmo, menos vulnerável fica a insegurança. Quando a autossuficiência se torna rotina, sua liberdade se expande de forma natural. Você percebe que não precisa se moldar às expectativas alheias para ser aceito. Essa postura fortalece o respeito próprio, preserva sua dignidade e torna cada decisão mais consciente. A sensação de estar no controle da própria vida é um antídoto poderoso contra a insegurança e abre espaço para relações mais equilibradas e autênticas. Tome as rédeas da sua vida. A insegurança nos faz frequentemente ceder o controle da própria vida, tentando agradar ou se encaixar nas expectativas dos outros. Viver de acordo com o que os outros esperam é uma forma silenciosa de escravidão emocional. Para reconquistar sua liberdade, é preciso identificar onde você está cedendo e assumir responsabilidade pelas próprias decisões. Um exercício simples é escrever suas prioridades e valores pessoais, para ter clareza sobre o que realmente importa. Dizer não sem culpa é um passo poderoso nesse processo. Muitas vezes confundimos essa palavra com egoísmo, mas ela é um instrumento de respeito próprio e autocontrole. Ao praticá-la, você estabelece limites e demonstra autossuficiência. Comece em situações cotidianas, como recusar tarefas extras que não fazem sentido ou estabelecer horários para preservar seu tempo e energia. Essa prática fortalece sua dignidade e reduz a influência da insegurança. Retomar o controle da vida também envolve confiança na própria capacidade de decisão. Quanto mais você age de acordo com seus valores, menos se sente refém da opinião alheia. Essa postura cria liberdade interior e segurança emocional, tornando mais fácil enfrentar desafios e relacionamentos complexos. A cada passo que você assume as rédeas, percebe que a verdadeira autoridade sobre sua vida sempre esteve em suas mãos. Domine o silêncio incômodo. A insegurança nos faz sentir a necessidade de preencher todo o silêncio com palavras, com medo de sermos julgados ou de parecer deslocados. Mas o silêncio, quando usado com consciência, é uma poderosa ferramenta de autocontrole e maturidade. Experimente, em conversas tensas, apenas ouvir sem responder imediatamente. Essa pausa não é fraqueza, mas demonstra respeito próprio e confiança em si mesmo. Dominar o silêncio permite refletir antes de agir, evitando reações impulsivas que alimentam a insegurança. Ele cria espaço para observar comportamentos alheios e entender melhor as próprias emoções. Um exercício prático é, durante encontros sociais ou reuniões, manter alguns segundos de pausa antes de falar, cultivando a paciência e o autocontrole. Essa pequena mudança transforma a forma como você se relaciona e percebe seu valor.
Além disso, o silêncio consciente fortalece seu diálogo interno e sua autossuficiência. Quando você percebe que não precisa preencher todos os espaços com justificativas, ganha liberdade emocional e segurança. Com o tempo, você descobre que muitas batalhas não precisam ser travadas com palavras, e que a verdadeira força está em escolher com sabedoria quando se expressar. Não responda a tudo. A insegurança frequentemente nos coloca na defensiva, tentando refutar cada crítica ou justificar cada atitude. Mas nem tudo merece sua energia. Escolher suas batalhas é um exercício de autocontrole e respeito próprio. Um passo prático é avaliar rapidamente se a discussão trará algum aprendizado ou se apenas consumirá sua paz interior. Aprender a silenciar nessas situações fortalece sua autossuficiência emocional. Ao não responder a tudo, você preserva sua dignidade e reduz a influência da opinião alheia sobre seu bem-estar. Essa prática exige consciência e paciência, mas gera liberdade interior. Um bom exemplo é deixar mensagens provocativas sem resposta imediata, usando o tempo para refletir antes de agir. Esse pequeno gesto aumenta a percepção de controle sobre suas emoções e sobre a própria vida. Com o tempo, a decisão de não se envolver em debates inúteis se torna natural. Você passa a investir energia apenas no que realmente importa, fortalecendo seu diálogo interno positivo e seu autoconhecimento. Essa postura mostra que a verdadeira confiança não precisa provar nada a ninguém, e que a tranquilidade vale mais do que qualquer disputa passageira. A vantagem de ser imprevisível. A insegurança nos faz abrir demais nosso mundo, compartilhando cada detalhe para sermos aceitos ou compreendidos. Porém, a imprevisibilidade, a habilidade de não revelar tudo de imediato, cria uma aura de respeito e mistério. É uma forma de proteger sua energia e fortalecer a autossuficiência emocional. Experimente guardar certas opiniões ou sentimentos até que você realmente perceba confiança e reciprocidade na relação. Ser imprevisível não significa ser distante, mas estratégico. Essa reserva permite que você mantenha seu diálogo interno positivo e preserve a dignidade. Por exemplo, em conversas, compartilhe apenas informações relevantes e observe como isso altera a dinâmica, aumentando o respeito das pessoas ao seu redor. O autocontrole é a chave. Você decide o que e quando revelar. Essa postura fortalece sua liberdade e reduz a vulnerabilidade causada pela insegurança. Quanto mais você pratica a imprevisibilidade consciente, menos sente necessidade de validação externa. É um passo poderoso para viver com respeito próprio, autonomia e autoconhecimento, demonstrando que sua confiança não depende da aprovação alheia. A jornada para superar a insegurança e conquistar confiança inabalável começa dentro de você. Pergunte-se: quais hábitos ainda alimentam minha necessidade de aprovação? Onde posso colocar limites com mais respeito próprio? Ao refletir sobre essas questões, você descobre que o caminho para a liberdade e autossuficiência está em suas próprias mãos. Pequenas práticas diárias, como cultivar o diálogo interno positivo, dominar o silêncio e valorizar sua própria companhia, podem transformar sua vida de maneira profunda. Cada passo que você dá para construir um mundo interior sólido fortalece seu autocontrole e reduz a dependência de validação externa. A autossuficiência emocional não é um destino, mas um hábito que se fortalece com disciplina e autoconhecimento. Pergunte-se: estou investindo tempo no que realmente me faz crescer ou ainda me perco em migalhas de atenção e aprovação? Refletir sobre isso já é um ato de coragem. E então, está pronto para colocar essas ideias em prática? Comece hoje mesmo. Observe seus pensamentos, estabeleça limites, pratique o silêncio consciente e celebre suas pequenas conquistas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos que vão ajudá-lo a fortalecer sua autoconfiança e viver com liberdade, dignidade e respeito próprio todos os dias.